Olá, pessoas! Morte de preso do 8 de janeiro na Papuda. O cadáver está na sala e nela permanecerá incomodando o sistema de poder, como ocorreu com o jornalista Vladimir Herzog, assassinado em 1975, e o metalúrgico Manuel Fiel Filho, um ano depois, ambos em dependências do Exército. Essas mortes viraram marcas da luta contra o autoritarismo e recordações dolorosas dos tempos sombrios da ditadura militar. A morte do preso do 8 de janeiro na Papuda, no dia 20 passado, não será removida da memória nacional facilmente, porque o cidadão Clériston Cunha, o Clesão, ao ser arrancado da existência por um ato omissivo, trouxe à luz a crueldade e a frieza com que têm sido tratados os acusados de participarem dos tais atos golpistas do 8 de janeiro, cujos processos têm sido analisados em lotes, como se tratassem de animais, até porque o número grande de presos ultrapassa a capacidade operativa do STF em dar conta de empreendimento de tal monta. O empresário baiano de 46 anos estava detido preventivamente, acusado de ter participado da invasão de prédios da Praça dos Três Poderes, quando veio a óbito, mesmo depois de ter conseguido parecer favorável à sua soltura pela PGR, por causa de vencimento do período de instrução do processo. A defesa havia apresentado em 3 de agosto de 2023 pedido de liberdade do detido por questões humanitárias, em função do seu frágil estado de saúde. Já em fevereiro, o relatório médico dizia que o acusado apresentava risco de morte por imunossupressão e quadro de vasculite, sendo solicitada a agilização do processo legal do paciente. O tempo, sempre implacável, foi passando e a família de Clériston amargando o silêncio e a indiferença dos carrascos que, ao final do calvário, entregaram-lhe um corpo sem vida. Sim, o cadáver de Clériston está no caminho por onde os poderosos passam, tentando explicar o inexplicável, justificar o injustificável, dizer o indizível. Até porque são muitas as convicções. Uma delas, a de que, em algum ponto da série de iniquidades, não se atentou para a dignidade humana. Princípio, não por acaso, postado na cabeça da Constituição, a que todos os governantes e governados têm de seguir. Esse mandamento é uma das bases da República e se refere à garantia das necessidades vitais do indivíduo. Assim, todos têm direito a um tratamento justo e respeitoso, independente de raça, idade, gênero ou nacionalidade. Clériston tinha comorbidades específicas, ou seja, era diabético e hipertenso, utilizava medicação controlada. E, em razão do quadro clínico problemático, a defesa atravessou ao menos 6 pedidos de soltura para que respondesse às acusações em liberdade. Todos, infelizmente, em vão. Fizeram tábua rasa da condição preocupante do preso. Alguém sem antecedentes criminais ou registro de autoria de atos violentos, menos ainda a conexão com a ideia de derrubada de governo, porque ele sempre foi pacato pai de família, cumpridor dos deveres de cidadão. Afinal, ele era apenas
um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Clériston, durante os 10 meses em que ficou enjaulado, foi atendido ao menos 30 vezes pela equipe médica do presídio. Registros que denotam a precariedade do seu estado de saúde, agravado por sequelas da Covid. Todos esses indícios somados sustentaram a posição da PGR no dia 1º de setembro, a partir do parecer do subprocurador Carlos Frederico dos Santos, em prol da liberação do preso. Vez que, segundo seu parecer, não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, seja para a conveniência da instrução criminal, especialmente considerando a ausência de risco de interferência na coleta de provas. Malgrado todas as evidências demonstrativas da fragilidade do preso, se esqueceram dele, apesar da letra constitucional trabalhar em sua proteção. As causas do falecimento de Clériston estão descritas no próprio inquérito, dispensando abrir outra investigação para apurá-las. Os relatórios médicos, as falas dos detentos, a do próprio Clériston, as advertências dos advogados, tudo solenemente ignorado. A falta de compaixão e misericórdia pelos esquecidos de Brasília, sim, porque podem existir outros em situação parecida, terminará por gerar possível dever indenizatório da parte da União, já que com a prisão ou detenção, o preso é submetido à guarda, vigilância e responsabilidade do poder público pela sua integridade física, conforme o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal. Se ficar aprovada a existência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e a morte do preso, apura-se a responsabilidade civil do agente, com a consequente indenização da família a ser paga pela comunidade. Na situação de ato omissivo, como é o caso de Clériston, a jurisprudência tem admitido a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, especialmente quando, diante da obrigação legal de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, este se dá mesmo assim. A responsabilidade objetiva é a responsabilidade sem culpa, ou seja, basta se provar o laço entre a atuação do funcionário e o dano causado a terceiro, para se pleitear o dano moral em juízo pela repercussão íntima, dolorosa, insuscetível de demonstração, já que a mera análise das circunstâncias fáticas é suficiente para avaliar o prejuízo psíquico sofrido pelos familiares. Além disso, cabe também a condenação ao pagamento de prestação mensal à viúva e aos filhos. Do ponto de vista penal, existe a possibilidade de aplicação da pena de 1 a 4 anos mais multa, prevista para quem deixar de substituir a pena de prisão preventiva, que era justamente a situação de Clériston, por medida cautelar diversa, quando cabível. O enquadramento criminal, no caso, seria no artigo 9º, parágrafo único, inciso 2º da Lei de Abuso da Autoridade. Em suma, fica difícil sustentar a ignorância da situação difícil e complicada do preso, quando, além dos documentos médicos e das petições dos advogados, insistindo no comprometimento da saúde de Clériston, o próprio acusador, no caso a PGR, pediu a liberdade provisória em setembro, dado o fim da audiência das testemunhas e a realização do interrogatório do preso. Fato é que, após a brutalidade do ocorrido, um silêncio retumbante tomou conta de Brasília. O ministro dos Direitos dos Humanos, mudo. A mídia mofenta sob a estratégia do noticiário relâmpago.
o STF centrado na impessoalidade, preferindo apontar a estatística da morte de 4 pessoas por dia nos presídios, buscando a espiral do silêncio como aliada. Todavia, como assinalou o jornalista Augusto Nunes na Revista Oeste, não adianta ignorar, o morto interfere no curso da história. Mesmo com a imprensa cooptada pelo sistema, mantendo-se lacônica e emudecida, no intuito de adular as forças dominantes. A indiferença e a arrogância não sobrepujarão o clamor dos injustiçados, que, de algum modo, de alguma forma, serão reparados por uma justiça bem mais atenta aos poros da sociedade, para, a partir desse olhar rígido e percussiente, curar as mazelas e restabelecer a plenitude do corpo exaurido. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Faça a inscrição no canal para dar aquela força. Deixe seu comentário aqui embaixo acerca desse trágico evento. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Tchau.